Pois bem, a nossa lição hoje é a lição número 10, a promessa do Espírito Santo. O texto áureo, na página 2 do material que eu coloquei no grupo para vocês, o texto áureo diz: "E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo." Bom, eu já sugiro a vocês que vocês deem uma explicação aos alunos o significado de Jesus Cristo dizer recebei o Espírito Santo, porque vamos considerar que é o fim do ministério de Jesus. Durante o ministério de Jesus, os apóstolos, eles realizaram maravilhas. Teve um momento que eles voltaram até dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Então, eles tinham o Espírito Santo, sim, mas eu vou mostrar para vocês durante a aula que o apóstolo Paulo diz que durante o ministério de Jesus foi do agrado do Pai, diz o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo agisse na sua plenitude sobre Jesus. Não? Então, a ação dele sobre os apóstolos era menor ainda durante o ministério de Jesus. Agora, quando Jesus ressuscita e sobe aos céus, aí é a segunda parte da revista, no dia de Pentecostes, a igreja então vai receber uma virtude especial. Bom, como que nós dizemos que durante o ministério de Jesus, a ação do Espírito Santo foi de forma plena? É a expressão que o apóstolo Paulo utiliza. Veja o caso de João Batista. João Batista, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre de sua mãe. Mas quando o ministério de Jesus começou, que foi do agrado do Pai, que a plenitude do Espírito Santo agisse sobre Jesus, nós vemos que a ação do Espírito Santo diminuiu sobre João Batista. Como que nós podemos evidenciar isso? Observe, João Batista, ele concluiu o seu ministério, né? Falou sobre Jesus, tudo. Ele acabou sendo preso e tem um momento que ele manda discípulos a Jesus para fazer uma pergunta: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Não é natural essa pergunta? Essa pergunta, ela te faz pensar que algum tipo de dúvida ou incerteza ainda existia em João Batista no momento que ele faz essa pergunta. Não era para haver essa dúvida. O homem que recebeu os sinais que Deus mostrou para ele, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, né? E o próprio João Batista diz que Deus havia lhe avisado: aquele que você vê, esse é o que batiza com fogo. Então, havia muitos sinais, Deus falou com ele diretamente. Então, como explicar essa pergunta de João Batista, depois de tantos sinais que ele viu, do próprio Deus lhe revelar quem seria o Salvador da humanidade? A única explicação é que foi do agrado do Pai que o Espírito Santo de Deus repousasse na sua plenitude sobre ele. Tá ok? Bom, então aqui, quando ele sopra o Espírito Santo sobre eles, eu coloquei em verde aí para você ler com os seus alunos o versículo anterior, o versículo 21. Para eles entenderem o versículo 22, eles devem ler o versículo 21, que diz o seguinte, olha: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Por que isso é importante? Jesus Cristo dá aqui a chamada grande comissão, né, que está também em Mateus, principalmente, mas aqui ele está dizendo que eles agora são os comissionados dele aqui na terra. Ele fala isso no versículo 21 e no versículo 22 ele sopra o Espírito Santo sobre eles. Então, a igreja ela vai receber uma virtude que nem os patriarcas e os profetas do Antigo Testamento possuíam. Porque essa virtude vem agora após
Jesus executar a obra da ressurreição, a obra da expiação, ressuscitar, e principalmente quando ele subir aos céus, porque ele diz, se eu não for, o Espírito não virá. Então ele sobe ao céu, finalizando, né, todo o seu ministério aqui na terra, se assenta à direita do Pai, e o Espírito Santo então desce para iniciar a sua obra. Tá bom? Então, contextualizo com o versículo 21. Na página 3, a verdade prática da nossa revista diz: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Isso é importante, que as pessoas saibam. Essa promessa é para todo cristão. Nós não vimos que o contexto imediato, versículo 21, está ligado à nossa missão aqui na Terra? E se o próprio Jesus Cristo disse que a seara é grande e são poucos os ceifeiros, essa promessa diz respeito a todos os ceifeiros, se é que você é um ceifeiro. E lembre-se, por via de regra, todo cristão é um ceifeiro. Você pode até não subir no púlpito para pregar. Tem pessoas, né, que ficam décadas na igreja e nunca pregou a palavra no púlpito. Isso não significa que você não é um ceifeiro. Quando você prega para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, quando você prega para os seus amigos, ou para um colega da escola, né, tratando aí de um jovem, você está sendo um ceifeiro. Então, essa promessa é para todos aqueles que estão engajados nessa obra missionária, na pregação do Evangelho. Bom, na página 4, eu coloquei aí a leitura bíblica em classe. Está em João, capítulo 14, versículo 16 a 18, depois o versículo 26, e o capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, e capítulo 20, versículo 21. Versículo 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, nós estudamos, né, nos trimestres anteriores sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus Cristo, ele exerceu o seu ministério aqui na Terra. E agora, quem está exercendo esse ministério é o Espírito Santo, chamado de Consolador, né? Um sinônimo de advogado, aquele que está ao seu lado. Então, esse período é o período em que o Espírito Santo está agindo com a igreja. E Jesus Cristo diz, né, ele vem como um paracleto, como um advogado, com alguém que está ao seu lado, chamando para você estar sob a proteção dele. Esse é o significado da palavra paracleto no grego, ok? Versículo 17, e ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no versículo 26 ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja, eu disse para vocês no princípio que a ação do Espírito Santo hoje na igreja é diferente de tudo que você lê no Antigo Testamento. Você pode acreditar nisso. O profeta Isaías, ele não tinha a virtude do Espírito Santo como você tem disponível para você. Por quê? Nos dias do profeta Isaías, a obra expiatória da cruz ainda não tinha sido executada. Depois que ela foi executada, a ação do Espírito Santo, então ele vem como paracleto, como consolador, para trazer essa virtude sobre a igreja.
E por que a igreja precisa dessa virtude especial, além até do que o profeta Isaías e Daniel tiveram? Porque a missão da igreja, irmãos, é mais difícil do que a missão de Israel. O profeta Isaías, ele estava profetizando em Israel, para israelitas. Essa é a regra dos profetas no Antigo Testamento. Já a igreja de Jesus, ela tem a missão de viver como ovelha entre lobos e converter os lobos. O testemunho que nós temos da igreja na história é um testemunho glorioso de pessoas morrendo, sendo torturadas, sendo perseguidas de todos os jeitos, e essas pessoas vão para o lugar de morte pregando o evangelho. Era assim no Império Romano e foi assim em toda a história da igreja. Ontem eu estava dando aula de história da igreja e estava até comentando com os irmãos, chegamos num ponto de um livro intitulado Espelho dos Mártires, que ele conta uma série de histórias como a Inquisição Católica perseguia igrejas como a Assembleia de Deus que não batizava recém-nascido. A história que ele estava contando lá nos anos 1400, ou seja, há 600 anos atrás. E uma das muitas histórias que tem no livro, eu comentei com os irmãos ontem, uma história que eles colocaram o cristão na fogueira, acenderam a fogueira, o cristão está lá amarrado numa estaca, o fogo começou a pegar e o cristão não sentia as chamas. E eu ainda comentei com os irmãos, imagine a glória que foi aquele momento, e o cristão ali pregando o evangelho para aqueles que estavam matando. Eles não conseguiram matar o cristão. Então, essa virtude para a igreja é realmente diferente. Essa é a obra do Espírito Santo. Bom, continuando, agora João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Bom, você conhece o Salmo, né, que diz para as portas eternas se abrirem, para que entre o Rei da Glória. O que significa quando que se cumpre esse salmo, né? O Salmo 24. Quando que se cumpre esse salmo? É quando Jesus executa a obra expiatória, salva a humanidade dessa influência de Satanás, salva a humanidade, ou propicia a salvação. Então, ele ascende aos céus e assenta-se à direita de Deus. Quando ele chega no céu, se cumpre o Salmo 24. É uma profecia de Davi, né? Em que ele diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Então, é esse momento que está se cumprindo essa palavra. E diz que esse Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso. Salmo 24, versículo 8, né? Então, ali está se cumprindo essa palavra. E é o que Jesus Cristo está dizendo agora. Quando ele, como Rei da Glória, entrar nas portas eternas, ou seja, chegar à direita de Deus, depois de ter cumprido a obra expiatória, então ele envia o Espírito Santo. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Irmãos, e eu sempre falo para vocês que nós somos uma geração muito privilegiada. Nós estamos vivendo um momento profético. Eu acredito, irmãos, piamente, que nós estamos vivendo um momento profético. E esse domingo agora, ele é um domingo, dia 8 de junho, ele é um domingo super profético. Eu vou guardar essa parte profética, que é a conclusão da lição, para comentar com vocês. E o versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, vai anunciar o que está para acontecer. Ou seja, o tempo do fim.
o fim da era da igreja, a volta de Jesus para implantar um reino justo aqui na terra. Bom, na página 5 eu coloquei aí um cartaz para divulgar a vocês. Eu vou estar começando nesse mês de junho agora, no dia 25 de junho, um curso interpretando o Apocalipse versículo por versículo. O curso acontece online, você assiste através do celular, com um ano de duração, 12 meses de duração, e uma mensalidade simbólica de R$ 75. E as aulas serão também todas gravadas e publicadas no YouTube. Na página 6, agora João capítulo 20. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Na mesma página, o comentário diz, a introdução: Nesta lição, vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. E nós veremos que esse domingo que você vai estar lecionando ou estudando essa revista tem uma ligação especial com o dia de Atos dos Apóstolos. Então, posso até adiantar para vocês, esse domingo, dia 8 de junho, é o dia de Pentecostes segundo a Bíblia. É o dia de Pentecostes segundo a Bíblia. Pois bem, prosseguindo, capítulo 1, ainda na página 7, a promessa do Pai. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por quê? Porque nós vemos o Pai agindo no Antigo Testamento, o Filho agindo no Novo Testamento e o Espírito Santo agindo agora na era da Igreja. No versículo 2, ele explica o significado da palavra Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um paracleto assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação a outras 2 pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas, porque ele já significa outro, né, da mesma espécie, né, outro igual, ou seja, é o mesmo Deus, que é um mistério para nós, mas a Bíblia descreve assim: ele se manifesta, ele age com a humanidade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No item 3, na página 8 agora, ele diz: não vos deixarei órfãos. E isso, irmãos, para o cristianismo é o único que o fundador do cristianismo, ele não deixou os seus servos órfãos, né?
Buda, Hermes, Zoroastro, Maomé, todos eles morreram e permaneceram no túmulo. Jesus Cristo não. Jesus Cristo o que mostra que o cristianismo é uma religião diferenciada e a única religião verdadeira. Ele foi o único inocente nesse mundo, o único que nasceu sem pecado, o único que viveu sem pecado, o único que então podia fazer a expiação pelos pecados da humanidade. E o único que, morrendo para fazer a expiação pela humanidade, ressuscitou e subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para que a sua igreja não ficasse sozinha. Nenhuma outra religião pode falar isso que nós acabamos de falar. Por isso é que o cristianismo não pode mudar o seu discurso. Só existe um caminho, que é o cristianismo. Todas as outras religiões são caminhos falsos. Nas palavras de Jesus, são falsos pastores. Ele é o bom pastor. Pois bem, na página 9, o capítulo 2, o Espírito habita os discípulos, João 20, 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica, onde se encontram os versículos 21 e 22, começa no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com o corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior como ao imediato. E no contexto anterior eu mostrei para vocês. Ele falou da comissão. Então, enfatize para o seu aluno. Olha, Jesus nos comissionou. Você tem que acreditar que ele quer derramar o Espírito Santo sobre você para que você execute esta obra. Sem esse derramar do Espírito Santo, sem os dons espirituais, a igreja de Jesus não vai conseguir realizar a obra. Ela depende do Espírito Santo. Por isso que essas igrejas que não acreditam nos dons espirituais, elas estão morrendo, irmãos. Enfatize isso para os seus alunos. Não acredite nas igrejas que dizem que os dons espirituais não estão mais disponíveis. Quem são essas igrejas? São os luteranos, os calvinistas. Se alguém vier falar isso, você diga, olha, a igreja não sobrevive sem os dons espirituais e ponto. E Jesus Cristo diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, sem esse poder vocês não vão conseguir pregar. Sem esse poder, Satanás vai enganar vocês. Vocês não vão resistir às perseguições. Bom, o item 2, no final da página 9, diz: o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é infusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, chamada Septuaginta, em Gênesis 2,7, significando fôlego de vida. E é utilizada em Ezequiel 37,9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam, lá simbolizando Israel. Bom, eu coloquei um comentário aí abaixo para poder ajudar vocês no entendimento desse Gênesis 2,7. Eu comento. Jesus assoprou sobre os apóstolos e eles receberam o Espírito Santo. O evento remete ao momento que Yahvé Elohim, quando você encontra lá em Gênesis 2,7, tá bom? Senhor Deus, ali está dois nomes de Deus em hebraico. Yahvé, que provavelmente na tua tradução vai estar tudo em maiúsculo, Senhor, e Elohim, que é traduzido por Deus. Não? Então eu coloquei, Yahvé Elohim soprou sobre o homem o fôlego da vida, e ele foi feito alma vivente.
E coloquei aí Gênesis 2:7 na tradução. E formou Yahvé Elohim, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, o homem, ele recebeu vida quando Yahvé Elohim soprou sobre ele. Não? E aqui Jesus sopra sobre a igreja, que ali estavam os apóstolos, e eles recebem vida espiritual. Quem não acredita nos dons espirituais, quem diz que esses dons cessaram, eles não têm vida espiritual, irmãos. É isso que a Bíblia ensina. Eles não têm vida espiritual. Eles estão mortos. Infelizmente, tem as seitas. Normalmente são aquelas seitas que batizam recém-nascido. Os luteranos e os calvinistas. Eles não têm vida espiritual, porque a Bíblia diz que essa vida espiritual vem através dos dons. Eu comento, o termo soprou neste versículo é a tradução do hebraico nafash, que é traduzido por soprar ou ainda fazer respirar. Quando você respira, é que você tem vida. Se você não respirar, você não tem vida, você morre, né? Ok? Pois bem, na página 11, o item 3, ele comenta um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20:22 também se lê, recebei o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. Bom, eu comentei com vocês que esse momento aqui é um cumprimento de determinados versículos que o apóstolo Paulo interpreta. Na página 12, eu coloco 2 versículos, Colossenses 1:19 e Colossenses 2:9. Colossenses 1:19 ele diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, durante o ministério de Jesus, estou falando de Jesus Cristo, homem, mesmo ele sendo um homem sem pecado, o apóstolo Paulo, vamos considerar numa revelação que Deus lhe deu, não inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que a plenitude do Espírito habitava sobre esse homem, Jesus, de maneira que é por conta dessa plenitude do Espírito Santo que eu explico aquela pergunta de João Batista, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Essa pergunta, ela não se justifica para um homem que teve tantas revelações, tantos sinais de que Jesus era o Messias, sinais visíveis, né, que ele pôde ver. E também Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu comento, quando Jesus assopra sobre, está transferindo essa plenitude de Deus que estava sobre ele, né? E que vai se cumprir em definitivo no dia de Pentecostes. Por isso, ainda na página 12, o capítulo 3, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. E graças a Deus, irmãos, que essa revista de escola dominical, ela defendeu que no dia do Pentecostes os dons espirituais foram manifestos em falar em línguas espirituais, porque já teve revista de escola dominical que negou isso, infelizmente. Então, número 1, ele diz, de repente, o aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. Bom, vocês sabem que eu coloco em lilás algo que, infelizmente, o comentarista errou. Tá bom? Então, eu sugiro a você descartar o que eu vou ler agora. Não comente isso com os seus alunos. Ele escreveu, no entanto, 50 dias depois da Páscoa,
celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Isso está errado. Não era 50 dias depois da Páscoa. Era 50 dias depois das primícias. A Páscoa, ela aconteceu nos dias de Jesus durante a semana. Tudo indica que foi numa quarta-feira, mas alguns consideram que teria sido numa sexta-feira, tudo bem. Mas Jesus ressuscitou no domingo, que era primícias. E 50 dias depois das primícias ocorre o Pentecostes. É uma questão elementar, simples, né? Mas a gente não deve errar em nada nas Escrituras, porque um abismo chama outro abismo. Então eu coloco em verde um comentário corrigindo esse comentário em lilás dele, porque infelizmente não está correto. O comentário em verde diz, eu estou substituindo o comentário dele, né? No entanto, 50 dias depois das primícias, celebrava-se o tempo determinado da colheita, também chamado de tempo determinado das semanas, no Novo Testamento chamado de Pentecostes. Por que semanas? Porque eram 7 semanas, 49 dias. E o dia seguinte era, então, esse dia da colheita. Não? Dia da colheita, que é chamado de Pentecostes, Pentecostes significa 50 dias. E eu coloquei aí abaixo, para ficar claro, o texto de Levítico 23, que fala sobre o Pentecostes 50 dias depois das primícias. Veja, Levítico 23, 15 e 16. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. Ou seja, nas primícias, no domingo, né, o dia seguinte ao sábado, a Páscoa podia acontecer qualquer dia da semana. Como eu disse, Jesus morreu na Páscoa, foi ou na quarta ou na sexta. Eu sempre digo que foi na quarta-feira. Ele ficou 3 dias no túmulo, quinta, sexta e sábado, e ressuscitou no domingo. Tá bom? Então, esse domingo, ele era chamado de primícias, quando eles deviam trazer o início da colheita. Tá bom? O Pentecoste era o fim da colheita. O início da colheita, eles traziam, então, nesse domingo, para entregar ao sacerdote. E o sacerdote, então, movia ele diante de Deus, ou seja, consagrava ele a Deus. Aí prossegue. 7 semanas inteiras serão. Ou seja, vai contar 7 semanas. Vai contar 49 dias. Versículo 16. Até o dia seguinte ao 7º sábado. 7 semanas, 7 sábados. Então, no dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, 50 dias depois das primícias. E aí eu comento ainda, no dia de Pentecostes, na hora terceira, 9 horas da manhã em Israel, lembre-se que o apóstolo Pedro falou que essa foi a hora que o Espírito Santo desceu. Ele disse, não pense que esses homens estão cheios de mosto, sendo esta a terceira hora do dia. Como o dia começava às 6 horas da manhã, então 7 horas era a primeira hora, 8 a segunda hora e 9 a terceira hora. Então, na terceira hora do dia, ocorreu o extraordinário derramamento do Espírito Santo. Então eu coloquei em verde para substituir aquele comentário dele de lilás, que aquele comentário não estava certo. Isso acontece, né? Esse comentarista é um cristão respeitado, um comentarista respeitado, mas essa questão, eles se confundem por quê? Porque a Babilônia apocalíptica, ela fez essa alteração. Ela colocou a Páscoa sempre caindo no domingo. A Páscoa bíblica não era assim. Jesus não morreu no domingo. Nós temos que celebrar a Páscoa no dia que Jesus realmente morreu. Então, como a Igreja Católica colocou a Páscoa no domingo, ela começou a celebrar o Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. E essa influência ficou para as pessoas. Ok? Pois bem, agora na página 14,
eu coloco um comentário aí em verde também sobre o Pentecostes. Eu digo, no dia de Pentecostes, os cristãos receberam uma virtude que nenhum profeta ou patriarca do Antigo Testamento recebeu. Quando, Atos 2:3, né? Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Esse é o momento do milagre especial, dessa virtude especial. Aquelas igrejas que não acreditam na atualidade dos dons espirituais, eles mesmos dizem que aqui não houve manifestação de línguas espirituais, que ocorreu apenas falar em dialetos, árabe, latim, nada disso. O versículo 7, 8, ele fala realmente de dialetos, está lá no grego. Mas o versículo 3, ele fala línguas de fogo. Tá bom? E eu comento abaixo. A igreja necessita dessa virtude, pois ela vive entre os lobos, né? Lobos são os ímpios, aqueles que querem nos matar, querem matar as ovelhas, com a missão de convertê-los. A missão da igreja é mais difícil que a missão de Israel. Então Deus, ele elaborou 2 projetos para salvar a humanidade. Israel, que é uma nação, um povo civil, que tem uma lei, um governo, que serve de modelo para as outras nações. E a igreja, que ela não é um governo civil, ela é um povo espiritual, que vive entre as nações, servindo de modelo para as nações. O item 3, ele diz que começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo, fazer um comentário aqui com vocês, essa é a descrição correta, batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que dizem batismo do Espírito Santo. O correto é batismo no. Por quê? Batismo significa mergulho. Então é mergulho no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. E eu coloquei em azul. Em azul eu uso essa codificação representando uma parte da revista bem positiva que você deve destacar para os seus alunos. Ele diz, apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Então, eram línguas espirituais, eram expressões espirituais que ele colocou aqui. Eu digo isso porque em 2011 saiu uma revista de escola dominical da CPAD que negou que houvesse línguas espirituais em Atos 2. Horrível, né? Horrível. E eu sempre falo, qual a grande evidência de que existe uma língua espiritual que não se trata só de dialetos? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz que quando alguém estiver falando em línguas espirituais, línguas estranhas na igreja, é necessário que haja um intérprete. Se falar em línguas espirituais, línguas estranhas, fosse falar em dialetos, não havia necessidade de tradução, porque o destinatário já entenderia no seu dialeto. Se existe a necessidade de uma tradução, é porque tem alguém na igreja falando em línguas espirituais, alguém deve ter o dom de interpretação de línguas para falar nos dialetos das pessoas. Ou então, o próprio que fala em línguas espirituais ter o dom de profecia, que aí o dom de profecia significa falar em línguas espirituais e ao mesmo tempo interpretar.
E a conclusão, no final da página 15. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando, na vida do salvo, batizando no Espírito Santo. Bom, e eu, para concluir, eu coloquei um comentário aí em verde, como eu disse para vocês. A Igreja Católica modificou completamente os critérios da Páscoa, não? Mas nós seguimos os critérios bíblicos, tá bom? E esse próximo domingo agora que você vai estar lecionando, dia 8 de junho, ele é o dia de Pentecostes na Bíblia. Na hora terceira, lá em Israel, 9 horas da manhã, pelo fuso horário do Brasil, 4 horas da madrugada aqui no Brasil, são 5 horas de diferença. Tá bom? 9 horas da manhã, menos 5 horas de diferença do fuso horário de Israel para o Brasil, 4 horas da manhã. Então, domingo próximo agora, 8 de junho, às 4 horas da manhã no Brasil, vai estar celebrando o aniversário da igreja, porque a igreja nasce nessa hora. Como Jesus morreu no ano 29 da era cristã, nós vamos celebrar 1996 anos de existência da igreja, restando 4 anos para completar 2000 anos de existência da igreja. Isso é importantíssimo. É um momento profético. Bom, isso que eu resumi aqui com vocês, eu escrevi. Observe. Como estava profetizado, a igreja nasceu 50 dias após as primícias. Esta, por sua vez, acontece no domingo seguinte à Páscoa e Pães Asmos. E ele moverá o molho perante Yahvé para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote, ou seja, o seguinte dia do sábado é no domingo. Considerando, isso está em Levítico 23, 11, considerando o ano de 2025 e a data da Páscoa Bíblica, 14º dia do mês de Nissan, que aconteceu no dia 13 de abril, não confunda, a Páscoa católica foi no dia 20 de abril, esqueça essa Páscoa. Ela não é a Páscoa Bíblica. A Páscoa Bíblica foi no dia 13 de abril. Na hora nona em Israel, ou seja, 3 horas da tarde, que equivale a 10 horas da manhã no Brasil. Jesus morreu 3 horas da tarde, a hora nona. 5 horas de diferença no fuso horário, tá bom? 3 horas da tarde, você vem para 10 horas da manhã aqui no Brasil. Neste dia e hora, celebramos 1996 anos da morte do Salvador da humanidade. No dia 13 de abril, nós celebramos 1996 anos da morte de Jesus. No domingo seguinte, 20 de abril, foi celebrado as primícias. Eu li para vocês Levítico 23, 11, que diz que a primícia acontece no domingo seguinte à Páscoa. Contando 50 dias após as primícias, chegamos ao dia 8 de junho de 2025. Neste dia, 8 de junho de 2025, na hora terceira, 9 horas da manhã em Israel, 4 horas da madrugada no Brasil, completará 1996 anos de existência da igreja. Então eu, irmãos, todo ano, o que eu faço? Domingo agora, eu vou colocar o despertador para que essa hora, 4 horas da madrugada, eu esteja em oração, agradecendo a Deus pela morte do Salvador, ressurreição do Salvador e também pela descida do Espírito Santo. É um momento especial, irmãos. É um momento até para você honrar o Espírito Santo de Deus. Você vê que eu não gosto de usar só Espírito, né, como o autor usou diversas vezes, a promessa do Espírito. Usa a promessa do Espírito Santo. Bom, eu tenho
esse hábito, né? Eu acredito que essa é uma questão de honrar. Então, vamos honrar o momento que o Espírito Santo iniciou o seu ministério, e esse é o momento de nós celebrarmos. É o aniversário da descida do Espírito Santo sobre a igreja. É o aniversário do nascimento da igreja. Então, eu proponho a você, né, que você também, nesse domingo, será até antes da sua aula de escola dominical, vai ser 4 horas da madrugada, né, de sábado para domingo, 4 horas da madrugada, mas que você se levante e agradeça a Deus, agradeça ao Espírito Santo e peça a Ele para Ele reproduzir na sua vida exatamente o que Ele fez lá no dia do Pentecostes, porque nós estamos precisando, irmãos. A igreja está precisando. Veja como a igreja está sofrendo. Nós estamos vendo, irmãos, eu não conheço uma igreja que ela não esteja passando problemas. Problemas que, às vezes, os pregadores sobem no púlpito e não pregam a palavra de Deus, falam outras coisas, não se dedicam realmente à verdade do Evangelho nessa hora de pregar o Evangelho. Tem que ser pregada a palavra de Deus. A ênfase no momento da pregação é da palavra de Deus. Este é um exemplo. E veja como todos os cristãos estão sofrendo, como a igreja de Jesus está sofrendo no mundo, irmãos. Tem uma sobrinha que ela foi para os Estados Unidos, e eu de vez em quando converso com ela sobre como a igreja lá. Ela falou o seguinte: tio, aqui nos Estados Unidos a gente não encontra igreja fácil como no Brasil, não. Aqui, para nós encontrarmos uma igreja, nós temos que andar hora de carro. Ela morava em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu saía a pé de casa, eu podia escolher qual igreja eu ia. Eu tinha a minha igreja certa, mas eu podia ir a pé em 5 minutos, 10 minutos eu estava em alguma igreja. Mas por quê, irmãos? Vai ver como está a igreja dos Estados Unidos. A igreja dos Estados Unidos, ela está extremamente enfraquecida. E eu posso dizer para vocês por quê. Porque nos Estados Unidos ocorreu uma aproximação entre igrejas como a Assembleia de Deus e as igrejas que batizam recém-nascido. Essas igrejas não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Irmãos, isso é uma afronta ao Espírito Santo, meu Deus. Isso é um desrespeito ao Espírito Santo. Aí você vê a igreja morrendo. Se você procurar na internet, pastores ateus nos Estados Unidos, procure que você vai encontrar. Pastores que deram testemunho, eles não apresentaram o seu nome, está no site Gospel Prime, você vai achar. Pastores que eles dizem que eles chegaram à conclusão que na verdade, nem existe Deus e cristianismo, tudo isso é só uma sociedade, mas eles não abandonam a igreja porque é o sustento deles. Pode procurar na internet que você vai encontrar. Pastores ateus. Este é um exemplo. O mesmo você vai encontrar na Europa. E o que eles estão fazendo? Eles estão querendo matar a igreja também no Brasil. A ação é a mesma. A aproximação entre as igrejas que batizam recém-nascido, seja ela luterana, calvinista ou arminiana, todos eles batizavam recém-nascido e todos eles desacreditavam nos dons espirituais. Então são igrejas mortas. Porque a igreja, para viver, por isso, ele colocou e eu enfatizei, Gênesis 2:7. O homem recebeu vida quando Yahvé Elohim assoprou sobre eles o fôlego de vida, recebeu vida. E os apóstolos também, eles receberam vida quando Jesus assopra sobre eles e quando o Espírito Santo desce no dia do Pentecostes. Então, esse domingo agora é um dia profético, ok? Então, concluo assim essa lição.